Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dê um glória a Deus. Que bom estarmos juntos, reunidos em nome de Jesus, para recebermos da sua palavra, para compartilharmos da comunhão com os santos, amém? Queria que você colocasse a mão em seu coração e você pedisse o Espírito Santo para revelar a você dos seus segredos poderosos, da sua palavra que transforma, que traz vida ao nosso viver. Queria ouvir a sua voz, queria que você que partisse do seu coração, dos seus lábios esse pedido. Espírito Santo, eu vim aqui nessa noite, nós nesse ambiente de adoração, de entrega à Tua presença, Senhor, que o Senhor fale conosco. Faça a sua oração diante do Senhor, amém? Senhor Jesus, estamos aqui em Tua casa para juntos celebrar o Teu nome, para juntos conhecer mais do Senhor, para como um corpo, como uma igreja, nos sermos, Senhor, transformados pela Tua glória. E nessa hora nós Te pedimos, toma cada um dos nossos pensamentos, que eles sejam levados cativos à Tua obediência. Nós pedimos, Senhor, que toda a Tua palavra, cada promessa, cada instrução, cada direção, cada exemplo, cada história, ela vem de encontro, Senhor, com as nossas necessidades, ela nos edifique, ela nos encoraje, ela nos console. A Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, Senhor Deus, ministrada, ela traga vida, Senhor, ao nosso viver, e a partir, Senhor, de recebê-la, possamos dar uma resposta ao Senhor, possamos dar uma resposta de oração, possamos dar um passo, Senhor, em direção às Tuas promessas, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. Queridos, eu queria introduzir, hoje eu estou dando continuidade à palavra, pequena oração, uma resposta transformadora. Essa é a parte 2, se você perdeu a parte 1, eu queria pedir para você ouvi-la no nosso canal do YouTube, mas você não vai perder nada, por talvez não ter acompanhado a primeira parte, porque eu vou começar introduzindo um pequeno resumo. Mas antes desse resumo, eu queria falar sobre um homem de fé, sobre o George Miller. Eu já compartilhei aqui sobre esse herói da fé recente, até essa história que eu vou contar está escrito no livro Heróis da Fé, do Orlando Bauer. E o George Miller, ele viveu entre os anos 1805 a 1898. Certa vez eu já contei aqui uma história de provisão, porque ele era um homem cheio de fé, ele foi conhecido como apóstolo da fé. E o George Miller, ele tinha, não é a história que eu vou contar, mas só para introduzir, ele tinha um orfanato na Inglaterra, e era um grande desafio financeiro, todos os dias ter alimentação para as crianças, e é muito conhecida a oração de fé que o George Miller fazia para a provisão daquele orfanato. Mas eu queria contar uma outra história de fé, uma outra oração, uma pequena oração que George Miller fez e que impactou, que trouxe transformação para a vida de um comandante. Então, o evangelista, Carlos Ingalls, que contou essa história a respeito do George Miller. Então, o Carlos Ingalls estava em um navio, estava fazendo uma viagem da Inglaterra para os Estados Unidos, e o comandante do navio contou para ele essa história. Então eu vou começar lendo para você aqui. Ele disse: olha, quando eu vim pela primeira vez à América, faz 31 anos, o comandante do navio era devoto, tal que jamais conheci. Quando nos aproximamos da Terra Nova, ele me disse: Sr. Ingalls, a última vez que eu passei aqui há 5 semanas, aconteceu uma coisa extraordinária, que foi a causa de uma transformação da minha vida de crente. Então ele disse, naquele tempo ele era um crente comum, mas quando ele se encontrou, quando ele teve essa experiência que com o George Miller, a vida dele foi transformada. Ele disse: a partir de agora eu sou um crente mesmo avivado, fervoroso. E ele conta que esse comandante, ele estava há 22 horas na ponte de comando do navio, quando uma mão
a mão de George Miller toca no seu ombro. E o George Miller, ele faz uma pergunta para aquele comandante. Ele faz a seguinte pergunta: querido comandante, eu quero saber quando nós estaremos no Canadá, né? Porque essa viagem de George Miller estava indo em direção ao Canadá. Quando eu estarei em Quebec? Porque eu preciso estar em Quebec no sábado à tarde. E esse dia onde ele estava aqui conversando com esse comandante era uma quarta-feira. O comandante vira para o George Miller e diz: impossível, impossível. Já viu a nebulosidade que está aqui por fora do navio? É impossível que possamos chegar nesse dia reservado ali, né, na data prevista. E aí o George Miller disse para ele: olha, meu querido, se o senhor não pode me levar, então Deus vai providenciar um outro meio de transporte. Porque durante 57 anos da minha vida, eu nunca deixei de estar em um lugar que eu me comprometi diante do Senhor para ministrar o Evangelho. E aí o comandante vira para ele e fala assim: olha, eu teria o maior prazer de te ajudar, de te levar, se eu pudesse fazer alguma coisa, mas não tem meios. E aí o George Miller diz para ele: nós podemos entrar aqui nessa salinha para nós termos um tempo de oração? Diz que o comandante vira para ele e fala assim: de qual casa de doido que esse camarada saiu? E aí eles vão então, o George Miller se ajoelha, e essa oração que George Miller fez, o comandante falou: gente, uma oração pequena, parecida com uma oração de uma criança de 7 a 9 anos. Miller ajoelha e ele diz diante do Senhor, a oração do George Miller: ó Senhor, se for da tua vontade, retira essa neblina dentro de 5 minutos. Sabes que eu me comprometi a estar em Quebec no sábado. Creio isso ser a tua vontade. E aí aquele comandante, né, fica impressionado com aquela oração. E ele fala: não, então agora eu vou orar também, né? Já que você orou, eu também vou orar. George Miller disse: não, eu não quero, né? Tem 2 razões para você não orar. A primeira, porque você disse que é impossível que algo aconteça. E a segunda, porque eu conheço meu Senhor há 57 anos, nunca deixei de ter uma audiência com meu Senhor, e eu creio que Ele já tirou essa neblina. E aí eu queria pedir ao Senhor, se eu puder abrir a porta e averiguar se a neblina já foi embora. O que aconteceu? Quando o comandante abriu a porta, toda a neblina havia cessado. Toda a neblina havia cessado. Aplauda o Senhor, se é para Jesus, aplauda Jesus, amém? E ele chega então no alvo ali em Quebec, no sábado, na hora que ele tinha se comprometido. E é sobre esse tipo de oração. Orações, porque George Miller estava orando: Senhor, se for da tua vontade. Porque o George Miller, ele disse: olha, eu conheço meu Deus, Ele pode mudar todas as condições, Ele é o Senhor, Ele tem o poder de todas as coisas, e são sobre essas orações, que tem o poder de mudar situações nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É sobre isso que nós estamos compartilhando nessas 2 mensagens, sobre uma pequena oração, uma mensagem transformadora. No domingo anterior, nós compartilhamos a oração de Jabez, uma oração de apenas 2 versículos, uma única vez que essa oração é citada na palavra, uma pequena oração, mas com respostas transformadoras e mudanças transformadoras para Jabez. Acompanhe a leitura comigo, 1 Crônicas 4, versículo 10, a oração que Jabez fez. Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Vamos juntos orar, declarar esse texto, orando também ele. Vamos lá, vamos juntos. Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Então nós refletimos acerca aqui, de Jabez, que foi o homem, o versículo 9 diz que ele foi o homem mais respeitado de sua família. Deus fez com que essa pequena história
Ele fez questão de destacar essa pequena história, para mostrar a você que procede de Deus, que vem de Deus toda boa dádiva, todo dom perfeito. Deus fez questão de mostrar o quanto pequenas orações feitas em fé, eles têm alvos, eles podem mudar situações aqui na terra. Então a Bíblia fez questão de mostrar que Jabez, eu trouxe o significado do nome de Jabez, o filho da dor. Então o Jabez ali que nasceu, sua mãe lhe deu esse nome, mas Jabez ele soube ressignificar essa história de dor, e ele orou, ele encontrou em Deus, fazendo essa oração de fé, fazendo e buscando e tendo no Senhor um favor sobrenatural. E a Bíblia diz então que ele é o homem mais respeitado de sua família, e que Deus atende o seu pedido, a sua oração. Esse tipo de situação, quando Deus transforma momentos difíceis da nossa vida em uma nova história, é o princípio que a Bíblia fala, onde Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas sábias. Então Jabez ele faz essa pequena oração, mas que tem um efeito transformador na sua vida. O versículo diz: e Deus atendeu o seu pedido. Quem aqui gostaria de ter os seus pedidos atendidos pelo Senhor? Quem aqui ama quando Deus libera o seu milagre? Quem aqui ama quando Deus libera a sua palavra de vida? Glória a Deus por isso. E querido, a pergunta que eu tenho para você é: qual é a oração que Deus atende? Qual é a oração que acerta o alvo? E nós precisamos saber, antes mesmo de acertar o alvo, de compreender os princípios poderosos para uma vida de oração assertiva, nós precisamos entender duas coisas, duas perguntas: como está o seu coração e como orar de acordo com a vontade de Deus. Então repita assim comigo: como está o meu coração e como orar de acordo com a palavra. Então, antes mesmo da oração do Jabez, nós compartilhamos que Jabez libera perdão sobre a vida da sua mãe. E sobre essas questões do coração, o Salmo 24, versículo 3 a 5, diz o seguinte, sobre quem recebe bênçãos do Senhor. A Bíblia diz: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Diga assim comigo: aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos, ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Então o texto diz, que Deus, aqueles que recebem da bênção do Senhor, do favor sobrenatural do Senhor, são essas pessoas que diariamente estão se santificando, diariamente estão se apresentando as suas mãos e o seu coração para que o Senhor purifique, porque não somos nós que fazemos isso. Nos dias que eu estava aprendendo sobre oração, aprendi muito lendo os livros da pastora Valnice Milhomens, e nos livros dela sobre vida de oração, ela fez assim uma roda, que chama Roda de Oração, e lá ela ensina sobre os passos de cada momento. E aí ela coloca, quando você vai tirar ali o seu tempo de oração. Então quando o pastor, atenção, porque quando a gente pergunta por aí se o irmão está tendo vida de oração, e aí eu já estou acrescentando isso: olha, irmão, não é tempo de oração antes do almoço e nem antes de dormir, tá bom? É tempo de qualidade, é fechar a porta do quarto, é investir tempo para estar lá. Então ela dizia assim: nesse tempo de qualidade para estar com o Senhor, você começa agradecendo, e um segundo passo, antes de pedir bênçãos, antes de interceder pela vida de outras pessoas, se coloque diante do Senhor, pedindo perdão ao Senhor, pedindo: Deus, visita o meu coração, Deus, limpa, purifica o meu coração, porque você e eu, nós somos pó dessa terra, você e eu, nós somos carne, você e eu, nós precisamos todos os dias do sangue de Jesus sobre a nossa vida, amém ou não amém? Por isso que antes dessas orações assertivas, você precisa visitar o seu coração. Jesus precisa visitar o seu coração, porque aquele que recebe bênção do Senhor é esse que está com as suas mãos limpas e o seu coração puro. E para
oração que Deus atende, além de estar com mãos limpas e coração puro. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 fala sobre a oração que é feita segundo a vontade de Deus. A oração que Deus atende é a oração que é feita de acordo com os princípios da palavra. Vamos ler juntos? Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Pastor, como eu sei, como eu posso saber a vontade de Deus para X área da minha vida? Como eu posso saber o que é essa oração assertiva, o que é orar a vontade de Deus? É quando você lá no seu tempo a sós com Deus, conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra, meditando na palavra, quando você começa a pegar esses versículos, essas promessas e trazer para a sua realidade, e orar a palavra, e orar a Bíblia, e é muito assertivo, porque o Senhor diz que aqueles que pedem a Ele alguma coisa, de acordo com o que Ele escreveu, de acordo com o que Ele nos ensinou, querido, ali diz, e Ele nos ouvirá. E se nós sabemos que Ele ouve, a sua palavra que você está lançando para Ele, você pode ter a certeza, tudo que você pedir, sabemos que temos o que dele pedimos. Então essa é uma promessa poderosa. Se você ora a palavra, se você vive a palavra, se você ora a palavra, ao você orá-la, mandando ela de volta para o Senhor, você tem uma resposta do Senhor. Não sabemos o tempo que Deus vai responder, mas é importante ficar permanecendo sobre esse fundamento da palavra. Então quando nós visitamos ali a história do George Miller, ele ora, ele pede, Senhor, se for da tua vontade. E aí no meio de toda aquela situação ali nebulosa, o Senhor retira aquela neblina. Então orar a palavra de Deus tem um impacto poderoso no reino do Espírito. Pastor, eu não estou recebendo resposta para as minhas orações. Consulte aquilo que você está orando, porque se você orar a palavra, haverá um impacto poderoso nos céus. Eu posso ouvir um amém? Então Jabez, ele foi muito assertivo na sua oração, e a Bíblia diz que Deus atendeu o seu pedido. Então na semana anterior nós compartilhamos, além de falar dessa coisa do perdão, de como está o coração, nós falamos o que ele orou, abençoa-me. O que é orar, abençoa-me? Geralmente essa palavra abençoa-me ficou tão usual, de bom dia, boa tarde, boa noite, mas a palavra abençoa-me significa pedir a Deus seu favor sobrenatural. Então ele orou, Senhor, abençoa-me, que o teu favor sobrenatural esteja sobre a minha vida. E ele também orou, Deus, aumenta as minhas terras, aumenta as minhas fronteiras. E quando nós aplicamos isso para a nossa vida, nós estamos simplesmente orando e pedindo ao Senhor para que a nossa influência, para que as nossas responsabilidades e para que as nossas oportunidades, elas avancem, elas cresçam, e através disso o nome de Jesus seja glorificado, e a vida de pessoas sejam marcadas. Amém ou não amém? Então nessa segunda parte da mensagem eu quero continuar aprofundando sobre esses princípios poderosos que devem reger e governar a nossa vida de oração. O nosso primeiro ponto dessa noite, são 2 pontos, é a continuidade da oração de Jabez. Diga assim comigo, que a tua mão esteja comigo. Agora fala em fé para o Senhor, vamos lá. Ele orou, Jabez orou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo. Então na Bíblia, querido, todas as vezes que essa palavra, a tua mão, diga assim comigo, a tua mão, diga assim comigo, quem aqui ama que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, dá um glória a Deus. Quem aqui não quer que a mão do Senhor, a direção do Senhor, o favor do Senhor esteja sobre nós? Então a Bíblia apresenta pelo menos, significa, quando essa mão do Senhor aparece, significa pelo menos 3 coisas. A primeira, significando castigo. Então olha só o que está escrito lá em 1 Samuel 5,6. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod,
e os assolou, e os feriu de tumores. Então a Bíblia diz que a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, ela foi roubada pelos inimigos. E como a arca tinha um simbolismo muito poderoso para Deus, o próprio Deus coloca a mão dele sobre os inimigos. E a Bíblia diz que tumores e ferimentos e castigo mesmo do Senhor veio sobre os filisteus, e eles mandaram de volta a arca do Senhor. Eles falaram: isso não pode ficar conosco, nós temos que mandar de volta. Então esse primeiro significado aqui para castigo. O segundo significado da mão do Senhor, onde a mão do Senhor é usada para liberar a bênção, para liberar do seu favor sobrenatural. Lá em Esdras capítulo 7, no versículo 6, a Bíblia diz: e o Esdras, escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, o seu Deus, que estava sobre ele, o rei concedeu tudo o que ele pedira. Querido, Deus pode te dar tudo que você pode pedir para ele, amém ou não amém? Queridos, o Esdras, ele precisava do favor sobrenatural do Senhor, porque eles estavam regressando a Jerusalém, pós-exílio, e eles precisavam mesmo que o Senhor os conduzisse, desse cartas, desse coisas financeiras, para que houvesse sucesso na missão deles. E o Esdras, ele pede: Senhor, que a tua boa mão esteja sobre mim. E a Bíblia então responde, que o Senhor dá essa graça, dá esse favor, concede tudo o que o Esdras pediu. O Esdras pediu segundo a vontade de Deus, era do interesse do Senhor que aquela obra do templo avançasse. Outra situação aqui, que a mão de Deus esteve sobre Elias, também abençoando Elias. 1 Reis capítulo 18, versículo 46, a mão do Senhor, diga assim comigo: a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Queridos, quem aqui já ouviu falar daquele personagem, The Flash, que é das histórias em quadrinho? Pois é, essa aqui é a primeira história antes do The Flash lá da história em quadrinho. Por quê? Porque Elias, quando foi chamado pelo Senhor, o Senhor falou assim: olha, eu quero que você vai dar uma mensagem lá para Acabe. Mas a Bíblia diz que Acabe estava em seu carro, se movia em seu carro, e Deus coloca a mão sobre Elias, e Elias corre de forma sobrenatural atrás do carro de Acabe e o alcança. Querido, o sobrenatural de Deus pode fazer isso. E essa mão do Senhor que você precisa buscar a cada dia para a sua vida, e ter sobre a sua vida, amém ou não amém? E em terceiro lugar, falei sobre castigo, sobre essa liberação de bênção, e também sobre a mão do Senhor significando a presença de Deus. Atos capítulo 11, versículo 21, diz que a mão do Senhor, diga assim comigo: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. O grande segredo da igreja primitiva, da igreja dos primeiros dias, depois da subida de Jesus para o céu, a igreja ela crescia, ela avançava, milagres, sinais, prodígios, feitos pelo poder do Espírito Santo, muitas pessoas se convertendo, a palavra sendo esparramada para todas as direções. Sabe por quê? Porque eles seguiam, a mão do Senhor estava sobre eles, a presença do Senhor estava sobre eles. Queridos, se nós formos olhar humanamente, naturalmente, eles não tinham nada, eles não tinham uma boa estrutura como a nossa, eles não tinham uma igreja que está pensando em mudar a cadeira para te dar mais conforto, eles não tinham salas do Pais Kids top das galáxias, mas eles tinham a presença de Deus, e a presença de Deus fazia isso com eles. E lógico, se nós unimos hoje uma boa estrutura, boas cadeiras, um kids maravilhoso, e a presença de Deus, meu irmão, nós vamos explodir nessa cidade para a honra e glória do Senhor, amém? Queridos, nós precisamos da boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Só que, querido, no domingo passado eu disse que essa oração de Jabez
é uma oração perigosa. É uma oração perigosa. Senhor, aumenta as minhas terras, aumenta a minha influência, aumenta as minhas oportunidades, aumenta as minhas responsabilidades. E sabe por quê? Essa oração, ela é perigosa. Quantas vezes o Senhor já não viu essa fita? Várias vezes aconteceu, o que eu vou contar para vocês. Quantas histórias de ministros do Evangelho, de cantores, mas não precisa ir longe disso não, de famílias que são destruídas, de casamentos que terminam. É porque essas pessoas, elas chegam, né, elas querem, e é do Senhor essa oração, por isso que nós estamos ensinando, né? Senhor, aumenta, alarga a minha influência. Mas essas pessoas, elas estão admiradas, estão vivendo a bênção do Senhor, mas o que acaba acontecendo? Elas estão numa ascensão, e quando elas chegam lá no topo, o coração delas começa a se encher de soberba, de se esquecer que foi a mão do Senhor, e eles começam a dizer, como eu sou chique, como eu sou cheio, como eu posso, tudo eu posso, em quem eu mesmo me fortaleço, né? Então eles começam a se esquecer de qual é a mão que os conduziu ao lugar da bênção, e aí que acontece? Uma queda meteórica. E quantas pessoas, infelizmente, marcadas por casamentos destruídos, infelizmente marcados por ministros que, é lógico, né, você deve sempre olhar para o Senhor. Jesus é sempre o nosso maior referencial. As pessoas, elas vão errar em algum momento. Lógico que a gente tem que sempre manter o coração puro e quebrantado diante do Senhor. Mas infelizmente essas pessoas que caem, elas acabam levando com elas uma grande quantidade de pessoas. Sabe por quê? Porque elas não sustentaram o caráter delas na palavra. Em Jesus, elas tiraram os olhos dessa mão que os conduziu a esse lugar. Elas deixaram de depender da presença de Deus. E elas começaram a agir, não foi eu, é a minha mão. Isso é um grande risco. Porque elas ficam embriagadas com a bênção. Elas ficam embriagadas com tudo isso que veio do Senhor sobre elas. E aí o dinheiro, a fama, a glória acaba preenchendo os seus corações. E sabe o que acontece? Quando isso vem sobre a vida de uma pessoa, né, esse momento que a pessoa diz, é a força do meu braço, eu cheguei aqui por causa da minha própria capacidade. Duas coisas começam a ir de mal a pior. Primeiro, que essa pessoa deixou de depender da presença, ou seja, relacionamento com Deus vai diminuindo. E outra coisa que é sacrificada no altar da bênção, a nossa família. Aí os filhos, o casamento, não temos tempo mais para sair, não temos tempo mais para conversar, não temos tempo mais para olhar olho no olho, para tomar um suco ali, né, no sorvete. Então essas pessoas, elas acabam sacrificando a sua vida em nome da bênção. Isso já aconteceu milhares de vezes, e isso não vai acontecer na sua história, amém? Porque você vai manter nesse lugar sempre dependente do Senhor, sempre dependente da presença. Então Jabez, ele sabia que era tão importante crescer, por isso que ele ora, Senhor, aumenta as minhas tendas, Senhor, que a tua mão fique comigo, que a tua mão esteja comigo. Querido, nós podemos fazer, é incrível, um paralelo que pode ser feito entre a oração de Jabez e a oração do Pai Nosso, e a oração do Senhor, a oração que o Senhor nos ensinou. Lá em Mateus 6, a Bíblia diz, Jesus no Sermão do Monte, ele nos ensina a orar, e ele fala, mas quando você orar, vá para o seu quarto. Então Jesus nos ensina o valor que a oração tem de termos intimidade com Deus, de cultivarmos esse lugar da presença, onde nós nos asseguramos de que é a mão do Senhor que esteja sobre a nossa vida. E Jesus disse que essas orações são passíveis de recompensa. E alguns pontos dessa oração de Jabez e a oração de Jesus, elas se assemelham. Então vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Olha o que Jesus, ele ora. Ele diz, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Diga assim comigo, o teu nome. Venha o teu reino. Diga comigo, o teu reino. Seja feita a tua vontade. Diga assim comigo, a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Então o que isso significa? Jesus está dizendo,
Teu é o reino, não é o meu reino. Eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a tua vontade. É tua glória, são tantos milagres que estão acontecendo através de mim, mas olha, é tudo, é a tua mão que está sobre a minha vida. Jesus apontando para o Pai. Jesus apontando, dizendo, olha, Ele é o primeiro, Ele vocês não devem esquecer. E quando Jabez ora, Senhor, que a tua mão esteja sobre mim. Por isso que essas orações são muito semelhantes. Estão reconhecendo que eles devem permanecer em um lugar onde o seu coração está protegido pela presença de Deus. Amém ou não amém? E certa vez eu ouvi uma história do pastor Eibe compartilhando. Ele participava de uma conferência. Ele seria o próximo a ministrar e ele sentou na plateia para ouvir a ministração e para que depois ele subisse na plataforma. E a ministração que estava sendo dirigida era um pastor falando especialmente na conferência para líderes, estava dirigindo uma palavra para os pastores auxiliares. E aí o pastor que está aqui na plataforma, ele faz o apelo, ele diz assim, olha, eu quero que agora os pastores auxiliares, eles fiquem em pé. E aí levantou uma multidão de pastores auxiliares, e o pastor Eibe que estava na frente também se levanta. E aí a pessoa que estava aqui do lado dele, aqui, falou assim, tocou no pastor Eibe e disse, pastor, o senhor não entendeu o recado, era só para os auxiliares levantar, o senhor não é auxiliar, o senhor é principal da sua igreja. E o pastor Eibe vira para a pessoa e diz assim, olha meu irmão, eu continuo sendo o auxiliar da minha igreja, é o Espírito Santo que é o pastor principal. E sempre que me perguntam nesses 2 anos, e aí, como está sendo pastorear essa igreja linda, cheirosa, maravilhosa, cheia de Jesus, eu digo isso, querido, eu continuo sendo pastor auxiliar como eu fui nos últimos 10 anos, eu dependo do Senhor, é o Espírito Santo que lidera essa casa, essa igreja. E é isso que nós devemos ter, essa consciência de que é o Senhor, é a mão do Senhor, é Ele que conduz, é o Espírito Santo que guia, é Ele que precisa conduzir o seu coração, independente da área onde você sirva, você sempre tem que dizer, é o Senhor, é Ele que faz, é o nome dEle que cresça, é a glória dEle que apareça em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Querido, sabe por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós estamos fazendo a obra de Deus sem Deus. Vou repetir, muitos de nós estamos fazendo a obra de Deus sem Deus. É só para os pastores, palavra, para os líderes, pastor? Não, para todos nós. Muitas vezes isso é tão triste, porque nessa caminhada, cuidando de pessoas, ensinando pessoas, evangelizando pessoas, quantas vezes nós manipulamos pessoas para fazer a nossa vontade? Quantas vezes nós fazemos discípulos de nós mesmos? Quantas vezes a liderança ela é tóxica, né? Quem que já ouviu falar essa palavra, está muito na moda? Aquela liderança que manipula, que realmente é tão assim, é tão dura. Quantas pessoas assim, fazendo a obra de Deus sem Deus, e em nome de Deus ferindo tantas pessoas. E aí, olha, deve ser um hábito nosso como igreja, como irmãos responsáveis. Todos os domingos eu sentava aqui, e sempre pertinho de mim tinha um irmão aqui. Pastor, esse irmão sumiu, onde está esse irmão? Isso é o que nós podemos fazer aqui a cada domingo, na minha célula. Poxa, estou sentindo falta do fulano, do ciclano, o que nós podemos fazer? Mas a liderança tóxica, o líder, o que ele responde? Muitas vezes quando questionado, cadê aquele irmão que estava sobre a sua cobertura? Ele responde, pastor, já tentei fazer de tudo, aquele irmão não quer nada com Jesus, vou ficar jogando pérolas aos porcos, ele não quer nada. Já ouvi muitas vezes isso, e joga um monte de palavra de incredulidade contra esse irmão. Querido, nós não podemos fazer isso. Essa é a atitude de Caim, quando Deus pergunta onde está o seu irmão, Caim responde para o Senhor, acaso eu sou tutor do meu irmão? Não podemos fazer isso. Querido, sumiu alguém do seu grupo, da sua célula, eu não consigo pastorear todo mundo, eu não consigo ver todo mundo, mas nesse modelo de Jetro nós podemos. Então sumiu alguém, irmão, estou sentindo a sua falta, Domingo passado
Terminou o culto, mandei mensagem para várias pessoas que eu olhando aqui eu senti falta. Irmão, está tudo bem, precisa de alguma coisa, né? Você pode, né? Porque geralmente a gente só senta no nosso lugarzinho, não é? Sim ou não? A gente senta ali e a gente acaba sentindo falta de algumas pessoas. Então o que você pode fazer? Porque isso mostra o quanto nós podemos nos mover na obra de Deus com Deus, tendo compaixão, tendo misericórdia pelas pessoas, e não dizendo cada um por si, né? Deus por todos, não, mandando as pessoas se lascar, não que aquele irmão se lasque, não, Senhor, nosso coração é esse, fazendo a obra de Deus com Deus, tem misericórdia da vida do irmão, e vamos lá, vamos mandar uma mensagem. Certa vez eu ouvi essa frase, que de repente, essa pessoa que se foi, ou que está afastada, ela de repente pode estar falando assim, não recebendo os seus presentes, rejeitando as suas visitas, mas as suas orações, essa você pode continuar fazendo em fé, porque essa não tem como bloquear. Então persevere em oração, isso é compaixão, isso é misericórdia pela vida dessa pessoa. Eu tenho uma listinha de irmãos que eu estou orando, e hoje de manhã eu fiquei tão feliz, porque eu encontrei uma pessoa no mercado esses dias, falei, irmão, estou sentindo tanta sua falta aqui na igreja, e eu coloquei ele lá na minha listinha de oração, falei, Senhor, abençoa, eu declaro o favor sobrenatural do Senhor, quero ver o irmão lá na igreja, e hoje cedo o irmão passou aqui do meu lado, eu falei, glória a Deus, é o Senhor, então você pode ter a sua listinha também, a gente junto, né, e trazer de volta, amém ou não amém? E aí isso é pedir, Senhor, é a tua mão. O Bruce Wickson, e agora que você pega o seu celular, é agora que você marca as palmas, é agora que você marca o pastor, né, e compartilha nas suas redes sociais. O Bruce Wickson, ele diz, a verdade é que no momento em que você não estiver se sentindo dependente, estará deixando de viver verdadeiramente pela fé. Faça a obra de Deus com Deus. E na nova tradução da linguagem de hoje, para essa parte da oração de Jabez, eu achei tão interessante. O autor da versão colocou assim, fica comigo, Senhor, fica comigo. Olha que oração de intimidade é essa, você pedir, Deus fica comigo, eu não quero ir se o Senhor não for, eu preciso do Senhor em nome de Jesus. 2 Crônicas 16:9, a Bíblia diz, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Querido, se o seu coração é totalmente dependente do Senhor, é essa promessa de Deus para você, Deus vai se mostrar forte para com você. Então não saia desse lugar da bênção, não saia desse lugar como Jabez, ele orou. Jabez sabia que Deus podia dar bênçãos materiais para ele, mas Jabez sabia que ele precisava do favor sobrenatural, da presença do Senhor sobre a sua vida. Então essa oração, que a tua mão esteja sobre mim. Vamos orar juntos? Que a tua mão esteja sobre mim. Vira para a pessoa que está do seu lado, declare sobre ela, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Você pode aplaudir a Jesus? A quarta parte da oração de Jabez, e o nosso segundo e último ponto, a Bíblia diz, Jabez orou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Na nova tradução da linguagem de hoje, o autor simplificou muito e colocou assim, livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Eu creio que essa oração de Jabez era uma oração completa. Ele pede bênçãos materiais, ele pede bênçãos espirituais, ele pede a presença do Senhor, e ele conclui orando, livra-nos do mal. Essa é uma oração que você todos os dias precisa fazer. Senhor, livra-me do mal, livra-me de acidentes, né? Nós moramos em uma chácara, na chácara da igreja, o pastor já matou até cobra lá, e todos os dias eu oro, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos de bicho peçonhento, livra-nos de cobra, de aranha, em nome de Jesus, né? Porque eu tenho 2 crianças, então todos os dias eu estou orando. Você pode orar, Senhor, me livra de acidentes, me livra de seta de enfermidade.
Essa é uma oração que você pode fazer. Mas a Bíblia diz que, lógico, esse texto falou assim, da Nova Tradução da Linguagem de hoje: me livre de qualquer coisa que possa me causar dor. Mas você precisa se lembrar que a Bíblia diz: nesse mundo tereis aflições. Então nós teremos aflições, e o nosso coração será trabalhado no meio dessas aflições. O próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele aprendeu por meio das coisas que Ele sofreu. Então nós vamos passar por sofrimento. Ô pastor, fala essa palavra não. Mas o que nós podemos orar? Para que o Senhor, Ele nos livre do mal. Para que à medida que você vai conquistando novos territórios, significa que você está avançando para um lugar que não é seu. E esse lugar que não é seu, muitas vezes é território das trevas. E para pisar nesse território, onde a influência, onde as oportunidades do Senhor, elas cheguem, você vai precisar batalhar para tomar posse desse lugar, imunido com o sangue de Jesus. Porque essas novas linhas de batalha, para essas novas linhas de batalha, você vai precisar pedir mesmo: Senhor, livra-me do mal, esteja comigo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. A Bíblia diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, diga assim comigo: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Então aqui dá dicas para nós estarmos alerta, nos vigiarmos, permanecermos firmes, resistindo a Satanás e seus demônios. Então a Bíblia coloca Satanás também ilustrando como um leão. Então o que ele quer fazer? Ele quer isolar uma ovelhinha do rebanho, porque as ovelhinhas que andam juntas, elas se protegem, elas correm juntas, a mente do leão fica embaralhada com aquele monte de ovelha. Mas quando ele isola um só do rebanho, dá aquela brecha que foi dada, às vezes da ovelhinha que estava lá passeando, aquela brecha dada, fica mais fácil de Satanás ir lá tragar, porque não vigiou. Então nós, queridos, muitas vezes nós acabamos dando algumas brechas, por exemplo, brecha de medo, brecha de incredulidade, brecha de orgulho, e tudo isso, Satanás, ele pode nos atacar nessas áreas. Por isso essa oração também tem um paralelo lá na oração do Pai Nosso. Jesus, ele disse, Lucas 6,43, e não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Querido, a tentação, todos nós aqui vamos ser tentados. O que nós vamos fazer com a tentação, aí é responsabilidade nossa. Então, querido, que a Bíblia diz para nós: você ora para não cair em tentação. Amém ou não amém? Não é bíblico você orar: Senhor, eu não quero cair em tentação, porque você vai ser tentado. Você vai ser tentado, mas a sua oração: Senhor, livra-me do mal, livra-me de cair nessa tentação, nesse pensamento, nesse pecado. Então, qual foi a última vez que você orou pedindo a Deus para que você fique livre de uma tentação, para que você não caia em tentação? Qual foi a última vez? Porque é bíblico. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Então, para que o mal esteja afastado de você, para que você não caia na tentação, ore isso acerca da sua vida. Então o pastor Eibe, ele disse, olha só, acompanhe comigo essa frase: quem confessa tentação, não confessa pecado. Quem confessa fraqueza, não confessa fracasso. Então uma excelente ajuda para você, orando e tudo mais, mas também é procurar a ajuda de alguém, ligando, falando: irmão, estou aqui para confessar essa tentação. Glória a Deus que é uma tentação, não é um pecado. Então você pode ligar para alguém te ajudar nesse ponto. Provérbios, capítulo 19, versículo 11, a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, a sua glória é ignorar as ofensas. Então é sabedoria para nós aprendemos a ignorar as artimanhas do inimigo, ignorar os planos de Satanás a nosso respeito. E eu queria compartilhar aqui o que a Bíblia contou lá na história do rei Ezequias. O rei Ezequias junta forças com o profeta Isaías. O rei Ezequias foi um daqueles reis que fez o que o Senhor aprova.
ele buscou o Senhor, ele buscou a palavra, ele andou com o profeta Isaías, que era a boca de Deus, e eles juntos, aprenderam no Senhor a confiar em Deus, e a ficar livre, a ignorar essas ofensas. Olha só o que a Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8, o Ezequias, cheio da palavra do Senhor, cheio das promessas do Senhor, o Ezequias motiva o povo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que havia uma batalha contra Israel. Então vou ilustrar para você aqui. Israel estava em Jerusalém, guardado pelos muros, guardadas todas as cidades naquela época, elas eram guardadas por muros, de proteção, e Israel está aqui, protegido, dentro da sua casa, mas Senaqueribe colocou lá do lado de fora 150 mil soldados, que ficavam lá do lado de fora lançando afrontas, lançando ofensas contra Israel, e a Bíblia diz que eles ficavam lá: em quem vocês baseiam a confiança de vocês? Onde está o Deus de vocês? Senaqueribe, o poderoso, vai os derrotar. Então essas ofensas, diariamente nós estamos ouvindo, diariamente setas inflamadas do maligno, como a palavra diz, estão sendo lançadas contra a sua mente, e essas setas inflamadas do maligno são mentiras repetidas, estão acontecendo de forma repetidas na sua mente. Então Satanás, ele não é criativo. Então Satanás, ele num dia está falando, você é mentiroso, no outro dia você é verdadeiro. Não, ele fica repetindo as mesmas afrontas, as mesmas mentiras. Então está ali o exército Senaqueribe lançando afrontas, lançando essas setas, e a Bíblia fala que o Ezequias, olha só o que Ezequias diz, o 2 Crônicas 32, 7 a 8, ele motiva o povo, ele encoraja o povo dizendo: sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo e nem desanime, porque por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois está conosco um poder maior do que o que está com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar a travar as nossas batalhas. Do lado de fora aqui, são essas afrontas que você e eu estamos a cada dia ouvindo, que as trevas a cada dia estão lançando contra nós. Então, por exemplo, você não consegue, você é um fracasso, você é um fracassado, você, querido, não vai conseguir se livrar desse pecado, você é um viciado. Não adianta vir para a igreja, não adianta fazer essa oração de Jabez, não adianta, você é um fracassado. Olha as afrontas que estão a cada dia sendo lançadas contra você, essas mentiras repetidas. Mas como eu disse para você, o Ezequias, ele se une ao Isaías, e o Isaías aqui é um símbolo para nós, era o homem que anunciava a palavra, era o profeta. É um símbolo para mim, para você, que se você estiver cheio da palavra de Deus, e a palavra de Deus estiver construindo verdades poderosas dentro de você, quando essas mentiras repetidas, elas ficam sendo lançadas contra a sua vida, o que a sua mente vai pensar? Verdades repetidas, verdades repetidas, verdades repetidas, verdades repetidas. Porque foi isso que o Ezequias motivou o povo, dizendo: o Senhor vai lutar por nós, o Senhor vai lutar nessa batalha por nós, amém ou não amém? Então, quais são essas ameaças que estão, queridos, batendo na sua porta? Quais são as lutas que você está enfrentando e ouvindo do lado de fora, essas afrontas? Queridos, o Ezequias, ele corre para o Senhor, o Ezequias, ele corre para a presença, e olha só, a oração ousada, que eu falei, gente, esse Ezequias aqui, meu irmão, tirei o chapéu para ele, mas ele foi muito ousado. Olha só a oração que ele faz lá em Isaías 37, 17. Ele diz, diante daquelas ameaças, diante daquelas palavras, daquelas afrontas, ele diz: dá ouvido, Senhor. Gente, mas como o cara é ousado para falar para Deus, dá ouvido, mas ele orou. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, meu Deus, o cara é muito ousado. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, escuta as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo.
Senhor nosso Deus, salva-nos, salva-nos das suas mãos, salva-nos das mãos dele. Todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então o Ezequias e o Isaías, eles não estão aqui se lamentando, eles estão dizendo: meu Deus, o que será de nós? Nós vamos destruir, esse grande exército vai nos destruir. Não, Senaqueribe e Isaías buscam o Senhor e recebem da sua palavra, e Ezequias ora tão ousadamente para o Senhor. Ele diz para o povo: nosso Deus está conosco, nós vamos prevalecer, Ele vai lutar a nossa batalha. E eles ficam repetindo essas verdades e declarando essas verdades sobre a sua situação. A oração de Ezequias: conosco está o Senhor, é a mesma oração de Jesus: livra-nos do mal. É a mesma oração de Jabez: guarda-me dos males. E é essa oração que você precisa fazer. E sabe o que aconteceu nessa batalha aqui contra Senaqueribe? Tem uma música do Diante do Trono, chama-se Ouve, Senhor. E essa música, ela é toda o texto da palavra. Eu vou beber uma água aqui, que eu vou cantar ela para você, amém? Amém ou não amém? E Deus, que essa parte dessa música é o que Deus disse, porque o Senaqueribe orou: dá ouvido, Senhor. E Deus, ele responde. A música diz assim, ó: despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porei um anzol em seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. E ele diz: sou Deus que dá a vitória, me buscar-te eu te dou a vitória. A Bíblia diz que os 185 mil soldados de Senaqueribe foram destruídos pela mão do Senhor. Eles não tiveram que levantar uma só pena, humanamente falando. A batalha, ela é do Senhor, e eu declaro isso sobre a sua vida. A batalha que você está enfrentando, ela é do Senhor. Chame o Senhor, invoque o Senhor, né? Porque olha, o seu Deus diz: meu irmão, o seu inimigo vai fugir. Se ele veio por você por um caminho, por 7, o inimigo vai fugir de você, em nome de Jesus. Não é porque Deus falou: eu vou colocar um anzol no nariz do teu inimigo, meu irmão, e ele não vai prevalecer, e nenhuma flecha vai ser lançada contra a tua vida. Amém ou não amém? E a Bíblia diz que nós temos armas que são poderosas em Deus. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então todos esses argumentos, todos esses enganos, essas mentiras repetidas, como bloquear isso? Como pedir para que isso não avance? Livra-nos do mal, Senhor. Revista-se de Cristo, revista a sua mente, da mente de Jesus, porque a mente de Jesus é uma mente poderosa. As verdades do Senhor, elas desconstroem essas mentiras, elas nos revestem da vida do Senhor, da presença do Senhor, em nome de Jesus. O Jabez então, ele ora: abençoa-me, Senhor, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus, ele atende o seu pedido. Então hoje nós falamos sobre a mão do Senhor. Quem aqui deseja que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida? Quem aqui vai fazer a oração de Jabez pedindo: livra-me do mal? Então eu queria que você ficasse de pé em seu lugar.